Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje, com muito prazer, eu recebo aqui o Yuri Henrique. O Yuri é assíduo aqui no canal, comenta em todos os vídeos. E a gente tem trocado um papo muito legal, principalmente sobre conceitos que ele vem explorando na mesa dele, que é a ideia de jogar RPG sem dados. Eu trouxe aqui como exemplo para ilustrar o Diceless Dungeon, é um dos primeiros sistemas que traz essa proposta no RPG. E, acima de tudo, seja bem-vindo, Yuri. É um prazer recebê-lo aqui. É contigo. Olha, eu devo dizer que eu tô com uma satisfação imensa de estar com o Kiral aqui. Até então era um simples rapaz latino-americano nos comentários, mas agora eu estou aqui gravando com ele, estou tendo essa honra e poder compartilhar minhas experiências Diceless com vocês. Que isso, cara. Tamo junto. O canal é artesanal. A ideia realmente é essa, trocar XP, né? Então eu fico muito feliz que essa troca de XP nos levou a esse debate de jogar RPG sem os dados. E eu achei muito legal que quando eu comentei isso com amigos da mesa, muita gente teve aquele primeiro bloqueio, né? Como assim, cara? RPG é dado, né? A gente já linka automaticamente a ideia de jogar RPG com dado. Então, se a gente pensar no conceito estrutural, pegando o Diceless Dungeon como exemplo, é como extrapolar isso para sistemas de RPG como o D&D original, por exemplo, que usa D6 e D20, e os RPGs que vieram pós-publicação do D&D essencialmente usam dados. E aí agora eu quero que você faça a primeira apresentação, cara. Como pensar nessa projeção de uma experiência de RPG sem usar os dados, cara? Conta aí. Conceito. Bem, eu posso começar falando da época pré-74, que antes do Gary Gygax publicar o seu D&D original, de 1974, o D&Dzinho que a gente tanto gosta, eu e você, as pessoas já estavam jogando role-playing games. Antigamente, a distinção entre role-playing games e os Kriegspiel, os jogos de guerra, não existia. Era tudo caldo do mesmo pirão, sabe? Mas o Kriegspiel livre, o jogo de guerra livre, ele era um jogo assim totalmente novo. Um jogo muito divertido e de liberdade. Ao invés de ser uma coisa assim, tipo, muito coordenada por regrinhas. E os sistemas de regras comercializados de RPG simplesmente não tinham sido criados ainda. Entanto, cada grupo escreveu suas próprias regras caseiras para jogar os mundos que quisessem. Por isso existe desde 2020 a Free Kriegspiel Renaissance, FKR, para resgatar esse tipo exato de jogo. O jogo sem dados existe desde o início do nosso hobby. O Gary Gygax disse uma vez: o mestre só rola dados por causa do barulho que eles fazem. Hoje, com o advento da FKR, percebemos que no fim das contas ele tem toda a razão. Deixa eu A fazer galera um. só rola dado mesmo porque, bem lá no fundo, gosta do som que eles fazem bater numa superfície sólida, qualquer que ela seja. E quem negar isso tá mentindo para si próprio. Eu vou fazer um parêntese aqui. O Yuri tá falando legal. É que, cara, a gente já fez um vídeo aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. A gente tá fazendo um resgate rápido, né? Ele tá apresentando pra gente. Mas lá nos anos 60, a gente já tinha experiências similares ao RPG e ela bebe muito da proposta do Brownstein, né, o Yuri? Que foi lançado pelo David Wesley. Lançado não, era um material caseiro do David Wesley que usava essa ideia do Kriegspiel, né, o Free Kriegspiel, ou seja, era aqueles jogos de guerra, mas de maneira livre, onde ele criava julgamentos a partir do seu conhecimento, da sua patente militar. E ele começou a partir dessa experiência a explorar outros sistemas de propostas que culminou na proposta Brownstein, né? Isso a gente já falou com o Rafa, você quer comentar alguma coisa rapidamente? Sim, o que ele fez, né? Ele pegou a tabela T lá do jogo Strategos, que ele usou como o chassi para fazer o Brownstein rodar, e junto com isso, ele, tipo, a tabela de resolução T do jogo, já juntou uma galera, era o quê? Mais 5 até 15 pessoas jogando numa mesma sala, todo mundo ali bonitinho. Ele foi arbitrando os combates que aconteciam de acordo com as tabelinhas. E cada um tinha seu próprio personagem ali na cidadezinha
alemã de Braunstein. Um era tipo taverneiro, o outro era um estudante. Cada um tinha o seu próprio personagem e era pura conversa, dialética, interpretação, e os combates eram resolvidos usando a tabela T do jogo Strategos. E Foi daí. assim que o É, Braunstein aconteceu. e daí um desses jogadores era o Dave Arneson, né? Que usou dessa experiência e dessa proposta para trazer, já corrigido, como você corrigiu muito bem no vídeo, o Blackmoor, né? A proposta embrionária que gestou o D&D. Depois ele apresentou esse projeto com Gygax. Então, nessa experiência transitória, a gente não tinha ainda uma proposta clara de usar dados. Inclusive, existem relatos que boa parte da resolução de conflito do Arneson, em alguns casos, era com pedra, papel e tesoura. Depois ele foi para o chainmail do Gygax, começou a estruturar isso em mecânicas de jogo. E quem quiser saber um pouquinho mais disso, eu já apresentei aqui um pouquinho, né, dos segredos de Blackmoor. Tem um documentário muito bacana sobre isso. Você quer falar um pouquinho, Yuri, dos segredos de Blackmoor, da proposta Blackmoor? Olha, eu tenho que dizer que é um material assim, indispensável para você que gosta de RPG como a gente gosta. Porque ele mostra muito bem a visão que eu quero passar aqui. Que, tipo, é um jogo assim, tipo, totalmente livre de divertido. E você vê também, tipo, a evolução, como ele foi lá daquela coisa rasteira, bem normal e criançona de pedra, papel e tesoura, pra os dois D6 do Chainmail. É. E aí, o que vale a ressalva também, pra gente não deixar passar, né? Quando eu fui comentar isso de papo de boteco, né? Boteco não, porque a gente não tá saindo por causa da pandemia, mas papo de jogo online, comentar isso com alguns amigos que jogam RPG comigo, como eu falei, alguns deles tiveram aquela resistência inicial. Mas como assim? RPG tem que ter dado. Como é que você vai resolver conflitos, né? Então a gente vai fazer um resgate aqui rapidinho. A gente tem jogos milenários, como é o exemplo do xadrez ou do damas, que não tem lance de dado, né? Você nem tem, no caso do xadrez e do damas, você não tem um evento aleatório para definir conflito. É player skill, como a gente fala. E o jogo do xadrez, que tem mais de 1000 anos, um jogo milenar, ele existe até hoje com jogadas sendo estudadas, propostas, damas com menos probabilidades, mas também tem o damas. A gente tem jogos de baralho, quem nunca, né, Yuri? Já jogou um buraco, um truco. E eles não têm Pode dado, crer. né? Imagina, você vai jogar um buraco. O baralho, a gente ainda pode falar que existe sim um elemento aleatório que é a compra das cartas, né? Você ainda tem ali, não é o dado, mas tem aquele evento aleatório que é comprar uma carta, comprar a carta certa nos jogos de baralho. Mas no xadrez ou no dama não tem nenhum evento aleatório, né? Você quer falar um pouquinho disso ou a gente pode avançar? Bom, eu vou falar que não é tanto você arbitrar o seu jogo usando pecinhas de xadrez ou mesmo usando cartinhas de buraco, é perfeitamente possível. Porque quando se trata de um jogo mais livre, não há um único método, nenhum caminho único e verdadeiro. É realmente tão insosso quanto parece. Sabe? Às vezes você pode querer, assim, fazer uma coisa assim, ainda com dado, só que vai ser uma espécie de competição engraçada, tipo, tente superar meu dado aqui com o seu dado para ter sucesso. Ou E então aí, você pode. e aí acaba não Essa tendo aqui é uma coisa. decisão, assim, pode ser, dependendo, que acaba não tendo nem a influência da decisão do jogador, né? Joga o dado ali e passa a É, responsabilidade pro aleatório. correto. E você pode, tipo, escolher usar cartas de tarô como baralho convencional mesmo. Inclusive tem um jogo que usa esse tipo de coisa. Você pode usar também, cara, uma encenação com miniaturas ou bonecos de ação. É tudo no É, impulso do momento, sim. tudo vai indo com fluxo. Sim, É- e aí a gente não pode deixar de falar de uma das principais inspirações no pilar estrutural do Dungeons and Dragons, que é o Diplomacy, né? Você quer falar dele? Eu posso falar? Apresenta ele aí, fala um pouquinho que você sabe dele aí pra nós. Olha, o Diplomacy pode dizer que ele traduz.
é de certa forma o coração do Free Click Role Playing. É jogar do jeito que você jogava quando criança, mas com uma mentalidade mais madura, pelo menos na maioria das vezes. E esse jogo é um joguinho assim, ele é bem bacana, ele é um joguinho assim, tipo, da Primeira Guerra Mundial. Cada personagem é um país, assim, cada jogador controla é um chefe de um país diferente. E não é uma questão assim de disputa de dados, é uma disputa assim de diálogos. É um É jogo dialético, né, uma cara? guerra dialética. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, não vou falar sobre isso, mas o que chegou mais forte pra nós foi o War, que tem uma proposta parecida, né, de guerra, mas o War sim tinha conflitos aleatórios envolvendo exércitos e dados. E o Diplomacy, que foi uma forte inspiração pro Dungeons and Dragons, o Gygax, que jogava muito Diplomacy, ele inspirou a ideia de desafio social. Ele não tinha dado. Então a ideia do jogo era: olha, eu vou aqui com o Yori, eu tô controlando aqui um país, o Yori outro. Eu combino com ele, olha, nós vamos juntar exércitos e atacar a Itália. Aí depois eu vou com outro aliado e falo, olha, nós vamos na verdade recuar e deixa ele atacar sozinho. E a gente faz todo um jogo de interação e planejamento. Depois a gente apresenta isso para o juiz, que é o referee, e esse juiz é que vai revelar os movimentos reais. Esses movimentos reais, eles podem ter enganação, trapaça, alianças reais, alianças que foram, na verdade, fake, né? Tem todo um detalhe por trás que não é aleatório, que envolve essa intriga, aliança, aposta, tudo isso em cima de movimentos. Então, esse não ter o aleatório trouxe inspiração, pensando no RPG, no Dungeons and Dragons, para boa parte do peso do jogo ser na dialética, na narrativa, nesse jogo de palavras, né, de interações, em que o dado passa a ser uma aposta. Eu já falei muito sobre isso aqui. E aí, Yuri, agora eu quero que você apresente um pouquinho pra gente. Então, isto dito, a gente tem no D&D, no D&D original e na estrutura que veio depois dele, o dado definindo ali o ponto de vida para tirar o personagem, né, defender, delimitar os atributos, um ataque, uma salvaguarda. Você tem lances de teste de moral, apesar do peso, do foco concentrado ter muita inspiração no Diplomacy. Mas o dado tem essa aposta por trás. Como que você poderia nos apresentar uma ideia de um D&Dzinho ou D&D-like sem o dado? Como é que faria isso? Bem, tem toda uma coisa assim por trás. Primeiro você tem que dar um esforcinho para você abandonar um pouco os números. Claro, você pode contar com eles para arbitrar o jogo, mas o ideal é que você tenha eles longe e só os use quando necessário. Porque tem uma coisa, só porque você nunca rola dado durante o jogo, não significa que vai ser apenas um jogo de narrativa colaborativa. Muito pelo contrário, você ainda vai ter o mestre do jogo que controla os NPCs e similares. E Mas dependendo como. do jogo, seu personagem Pode ele acabar, vai depois eu ser pergunto. construído com ele vai ser seu personagem vai ser construído com base em algumas estatísticas, igual no D&D Ah, padrão. isso que eu ia falar. Por E exemplo, vamos talvez começar aqui. Distribuir os atributos. Como que faria isso sem os 3d6? Você teria um pool de pontos para distribuir? Seria alguma coisa assim? sim, eu vou utilizar aqui é, uma ideia assim do próprio jogo Ember Diceless, que eu acho muito bacana também. O Ember Diceless, inclusive, ele foi o primeiro jogo de RPG sem dados. Foi o jogo que iniciou o design de RPG sem dados. Ele é um jogo de 91, aí depois dele veio o Theatrix, de 95, e mais recentemente o Diceless Dungeons. Ah, tá. E como que é? Dá o um exemplo aí pra nós. O, primeiramente, o Ember Diceless ele é baseado na obra literária The Chronicles of Ember, as Crônicas de... Hum. E nessas sagas, o autor, o Roger Zelazny, que inclusive é amigo do Neil Gaiman e do George Martin, ele conta a história de uma família real capaz de literalmente mudar a realidade através da sua vontade. Os Amberitas, eles são seres que na prática possuem poder de deuses, mas eles não são deuses. São apenas seres humanos que possuem habilidades similares às de um deus.
Mas no fim das contas eles ainda comem, dormem, vivem e também morrem. E eles Entendi. também podem caminhar através de infinitos universos e realidades alternativas e, ao fazer isso, mudá-los. O Ember Dice, ele é mais do que um sistema universal, ele tem um cenário universal. Literalmente qualquer tipo de campanha que você quiser é possível. E a grande parte do atrativo do jogo está aí, no fato dos personagens dos jogadores serem verossímeis, serem humanos, ainda que elevados a um patamar quase inimaginável. Um Entendi. personagem amberita é feito com uma estrutura assim de pontuação básica. Você recebe E o tipo, número ele de já pontos, começa você com a possibilidade. distribui. Se não me engano, assim, tipo, se você tiver menos 15, é o padrão, assim, tipo, de um ser humano normal. Menos 15 é o mais baixo. Aí tem menos 10, que, tipo, é nem lá nem cá, é algo mediano. E zero, que já é uma coisa assim, tipo, é quase Deus. E se você tiver um, aí você já é Deus. Entendi. É, E, então, mas eu digo e os assim, para personagens distribuir os têm 4 pontos, atributos. você não vai sortear dado, você escolhe você recebe uns pontos e Você distribui escolhe onde eles. você vai colocar. Entendi. Então vamos lá, pra poder já jogar pimenta aqui no bate-papo, é uma proposta que já é estruturada, né? A gente já tem trabalhado pelo menos interações com esse conceito. E aí eu quero te propor um desafio. Você comentou comigo nos bastidores que você já teve uma experiência do DCC RPG. Olha isso, hein? Que doideira. O DCC RPG que traz os dados estranhos para explorar outras possibilidades. E você teve uma experiência de DCC RPG sem dados. Conta um pouquinho para nós aí. Bem, no fim das contas, é DCC, só que sem dados. Eu vou explicar como é que funciona na prática. É, você tem lá o DCC, você pega o DCC comum, aí o que você faz? Na ficha, assim, você descreve as forças e fraquezas do personagem, pega umas, ao menos 5 peças de equipamento normal, e você pega assim, tipo, dois descritores. Descritores. No caso, você pega lá um dos atributos lá do DCC e você, né, pega um que vai ser o melhor que você tem e o outro que vai ser o pior. É a sua pior característica. E no mais o personagem vai ser feito assim. E se você estiver usando a estrutura clássica de funil, as aventuras funil, você faz isso para todos os personagens da sua equipe e vai controlando eles, enfrentando os seres bizarros que o DCC tem a oferecer. Então, beleza, mas agora E vamos no fim começar. das contas você vai ter um jogo bem. É, mas vamos começar aqui. Você vai ter Como um que jogo bem fácil. seria, por exemplo, o feito extraordinário do guerreiro? Você chegou a jogar nível 1 ou foi só funil? Eu tive experimento só nível 0 mesmo. Ah, tá, pra Mas, tipo, personagem com, funil. com personagem nível 1 também é a mesma coisa. Você, tipo, você deixa anotado todas as coisas que são próprias da classe, tipo, a sorte do Halfling, o, o poder especial lá do guerreiro. Você deixa anotado na sua ficha e quando você julgar conveniente, você utiliza ao seu favor, porque é uma característica própria do seu personagem, Mas aí ela da não sua seria própria mais classe. aleatória, né? Como, por exemplo, o feito extraordinário é quando sai 3 no D3. Aí não tem mais esse efeito aleatório, por exemplo. Ou você não chegou a testar. Ex- ex- Porque o DCC de nível mais alto, por Exato, exemplo. você não precisa, Não? você não vai precisar de nenhum gerador de número aleatório, porque a coisa vai mais das circunstâncias em que seu personagem tá. Pode ser naquele momento que a sua habilidade não funcione. Existe a possibilidade. Tipo, você estiver lutando contra um inimigo assim que na prática ele seja melhor que você, não vai funcionar. Agora, para inimigos assim mais rasos, tipo um koboldzinho, você até consegue. Entendi. E a ideia é você reforçar ainda mais a dinâmica narrativa, né?
O que tá fazendo Exato. sentido na ficção é o que você vai julgar. E esse julgamento, ele tem negociação do jogador com o mestre? Sim, sempre tem que existir a negociação, claro. Porque Entendi. Ó, vamos lá. serve pra, tipo, serve para qualquer situação. Entendi. Mais uma doideira aqui que o Yuri me apresentou nos bastidores. Ele falou assim que teve uma experiência das Cavernas Proibidas de Arcaia, que eu já apresentei aqui, já fiz unboxing, mostrei o livro. Saiu um artigo agora em que eu resenhei todo o módulo. E ele teve uma experiência também com um sistema menos dados. E aí ele vai contar um pouquinho pra gente. Manda brasa, Yuri. Vou, vou contar aqui que funciona. Primeiro, Realmente funciona. primeiro você pode apresentar pra nós o que, que é o menos dados, né? Em que ele se baseia. Seguinte, o Menos Dados é um jogo que eu mesmo fiz, que foi inspirado no Amber, no Theatrix, no Diceless Dungeons, no Airway e no Voltron, e inspirado também nas minhas próprias experiências. E ele não muda muita coisa em relação aos outros que eu citei, entretanto, ele tem algo de certa forma especial. Ele presta o serviço singelo de traduzir português ou Diceless Gaming como conhecemos. Então, mas aí ele tem um sistema, tem um PDF, tem uma estrutura pra ele, é isso? Ou Tem, não? Se a galera eu quiser tenho ele conhecer, aqui. eu quero ler esse negócio aí. Você tem um link, a galera consegue ler como é que funciona, a distribuição de pontos, criação de personagem, Sim, tem? Alô? sim. Tem? Entendi. Então, Sim, beleza. o PDF ele tem todas as informações. Beleza. E ele é a ideia dele é um personagem pé no chão, né? Um humano comum. É essa a pegada. Exato. É, e assim, como ele é bastante impulsionado pelo Voltron, então ele tem praticamente as mesmas coisas na criação de personagem. Você escreve na ficha de personagem somente o que você, como jogador, considerar importante. Você define o personagem com um arquétipo, né? Dá para ele alguns traços que devem incluir os pontos fortes, pontos fracos, um conjunto bem simples de equipamento. Sempre que um personagem entrar em conflito com outro personagem ou situação, tem que fazer uma comparação entre a habilidade que o personagem está usando com a habilidade do lado oposto. O melhor lado vence. Ah, Caso entendi. haja incerteza sobre o escopo de uma habilidade, o jogador precisa esclarecer para o mestre. Por exemplo, eu tenho aqui o guerreiro, escrevi na ficha dele que ele é forte pra caramba. Você, Kiral, você questiona a minha habilidade. Aí eu tenho que explicar pra você os pormenores da força física dele de forma sucinta e Por convincente exemplo, vamos pra supor te que. ajudar no seu julgamento. Entendi. Vamos supor que ele tá em situação tensa contra um ogro que também é forte pra caramba. E ele, inclusive, é maior. Aí o ogro vem com um machado e o seu guerreiro tenta bloquear, puf! E aí você fala, mas o meu cara é forte pra caramba. Eu falo, mas ele também é, me explica melhor. Aí como é que você faz? Aí eu tenho que explicar os pormenores. Eu Manda tenho abraço. que dizer que sim, ele é forte pra caramba, mas contra um ogro desse tamanho, ele tem tanta chance de conseguir sobreviver a uma luta com ele, como ele tem chance de não sobreviver. Ele consegue carregar um barril assim de 20 litros, mas ele não aguentaria um machado de 30, por exemplo. E aí? Aí ele morreu? Ele, aí dependeria. Pô, eu poderia ter declarado o seguinte: ao invés de eu tentar, sei lá, atacar ele com a minha espada, eu vou utilizar toda a minha força física para conseguir parar o ataque dele e impedir que a lâmina do machado encrave-se no meu ombro. É um exemplo de situação. Aí você adjudica com base nisso. E é Que assim eu que vou você estar foi. numa Entendi. uma luta corpo a corpo sem precisar da minha arma. E é nessa dinâmica que você teve a experiência do Arcaia. Sim. E como é que foi? Conta aí mais, Inclusive, mais um pouquinho pra gente. Como é que foi a eu experiência? posso dar um exemplo, assim, de uma outra pessoa que tentou também. É um exemplo, assim, de uma caverna. Aí tem lá, exploração de caverna e uma das ameaças possíveis dentro de uma caverna é o perfurador. Sim. Que quem é fã de D&D sabe o que que é.
esse monstro perfurador, ele fica no teto da caverna e se disfarça de estalactite. Ou então ele fica embaixo e se disfarça de estalagmite. Aí o que acontece? Como não tem um dado, não tem como o referee ele rolar a surpresa para os personagens pra eles serem ou não atacados. Aí o que acontece? Eu vou assim, tipo, da própria exploração. Eu posso dizer, por exemplo, que eu dou uma olhada assim pelo teto conforme eu ando para ver se não há nada de estranho. Aí pode ser que em dado momento eu vá perceber essa criatura em algum momento. Porque você narrativamente já deu a ação de estar ali explorando o desafio, né? Que era a criatura no teto. Entendi. Essa é mais ou menos a dinâmica. Exatamente. Eu digo, enquanto vou explorando essa caverna, eu olho para os lados, no chão e para o teto para ver se não há alguma ameaça. Aí pode ser que, assim, que em dado momento eu vá perceber essa ameaça Entendi. na exposição. É uma vibe diferente, né? Mas tem essa dinâmica, tem a sua dinâmica de você explorar ao extremo a proposta narrativa. Ô Yuri, podemos passar pro próximo ou você quer falar mais do Exato. Arcaia? Eu posso falar mais do Arcaia, mas é uma coisa que vai não somente pro Arcaia, mas para mim com qualquer outro módulo, até o próprio Barrel Maze, que inclusive é do mesmo criador do Greg. O que acontece? É, como você está lidando assim com um jogo sem dados, então ainda existe a possibilidade de você morrer, né? E os sistemas sem dados eles não lidam tanto assim com morte de personagem, exceto personagens não jogadores, é claro, eles morrem em massa. E o conselho em torno da morte é que ela deva ser algo significativo para a história como um todo, não apenas mais uma consequência do jogo. E frequentemente, se a morte ocorrer, o jogador frequentemente concordará que é algo apropriado. Afinal, faz todo sentido que a morte venha para todos. Mas quando houver alguma coisa bem específica dentro do jogo que pode salvar o personagem de alguma forma, nada mais justo do que salvá-lo. A morte do personagem é um momento ótimo para você construir um inimigo, até. Mas digamos que o jogador ele queira muito tentar parar o Ai Gaxer, o maligno Lorde do Calabouço, fazendo o maior sacrifício que o mestre quase sempre o obrigará a fazer. Morrer traz momentos esquecíveis no jogo que ficam na memória de todos os envolvidos. E ainda melhor quando é uma aventura funil. Que aí pode morrer mesmo. Cara, legal. Assim, eu ainda não tô nessa vibe astral de jogar sem dados, né? Eu gosto de usar as mecânicas, de explorar o que o aleatório nos oferece, mas cada vez mais reforçando o desafio narrativo, né? Desafiar o jogador. Por exemplo, esse exemplo que você deu dos perfuradores, eu faço exatamente assim também. Eu não vou definir pela surpresa. Eu assumo que o desafio é a criatura estar no teto. Como eu já fiz, inclusive eu já falei disso. E aí, se o jogador não iluminar no Sim, teto, a consequência é um ataque surpresa daquela criatura em cima dele. E aí, uma possibilidade de combate. E esse ataque surpresa, inclusive, com risco de perder o personagem. Então, eu navego ali na interação de desafio, sem o dado, né? Eu não vou jogar um surpresa, jogar uma percepção, não jogo assim. Mas eu aplico a consequência a partir de um risco que o dado gera. Mas é legal, cara. Eu acho esse XP legal. Eu acho que a gente tem que trocar mais ideias exatamente para pensar sobre essas dinâmicas, né? Porque o extremo do dado, ele também não me agrada, não. Que é você, no final, você não tem desafio ao jogador. Fica ali jogando dado e definindo percepção, iniciativa e rolando dado. Também não gosto. Então eu fico, por enquanto, navegando nesses dois cenários. Mas, ô Yuri, você comentou que você criou um uhum. site recente, né, para falar um pouco dessas filosofias de jogo DICE, eles tudo quer falar um pouquinho sobre isso? É o momento jabá. Então, eu tenho pensado comigo mesmo que eu tenho um diáriozinho pessoal onde eu escrevo coisas, assim, ideias, todos uns tutoriaizinhos. Aí eu penso comigo mesmo, que tal se eu não postar isso em algum lugar, assim?
Compartilhar, né? onde eu Trocar XP. compartilhar, trocar XP. Aí então eu pensei comigo mesmo, até que não é uma ideia. Eu lancei isso pra frente. Aí que eu pensei, eu vou fazer sim um lugar, um sitezinho onde eu posso escrever e postar e compartilhar as ideias que eu tenho anotado aqui comigo, incluindo combates sem dados também, que é uma coisa que eu acho muito legal de fazer. E a gente vai deixar o link, tá? Que ele criou, o canal é recente, ele criou. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou e quer ouvir mais vídeos como este, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha disso. Tem gente que gosta muito de lance de dado pra tudo, adora rolar o dado. Tem gente que gosta do outro extremo, né, do Diceless, como é o caso do Yuri. O Yuri também tá no grupo, que quiser trocar ideia com ele, além do link do canal dele, também tá no grupo FKR Brasil, né, Yuri, que é um grupo aberto. A gente vai deixar o link aqui também na descrição do vídeo para debater um pouco mais sobre isso comigo, com ele. Eu também tô lá nesse grupo. E a ideia é essa, eu acho que no geral a ideia é compartilhar esse XP, é pensar sobre essa pegada. Às vezes você que joga um sistema que tem dado, pensar se sempre precisa ser resolvido pela mecânica, se em alguns casos, como a gente falou aqui, né, inspirado no diploma, se nessa pegada isso possa ser resolvido narrativamente. Até ao extremo, se você curte, entrar, né, de mergulhar nessa do Diceless. E lá no FKR a galera fala muito sobre isso também. Yuri, um abraço, cara. Brigadaço pelo XP e tamo junto. É nóis, Kiral. Pra mim foi um grandíssimo prazer. Inclusive, eu tenho aqui um pequenino conselho para quem não é iniciado, que sobre usar um combate assim que não tem muita rolagem de dado. Manda brasa. Conduzir um combate sem dados não requer muito de você. Ele, primeiramente, sempre trabalha com imagens mentais. Nunca permaneça no nível abstrato das palavras. Você tem que estar na cena, não apenas a descreva. É o que eu sempre faço. É como se eu estivesse dirigindo um filme de ação. Aí você Se vai o combate colorindo e acontecer, costurando a cena, né? sim, na minha cabeça, e eu vou vivendo com todos os jogadores. Aí se o combate acontecer, eu vou reunindo informações dos jogadores, esclareço as intenções de todo mundo e sempre me dirijo a eles como os nomes dos personagens. Isso aumenta muito a imersão e a veracidade do combate. É, E todos nós sabemos instintivamente como é que o combate acontece. Aí é só construir um filme mental com as descrições dos jogadores e você vai conduzir o combate sem problema nenhum. é o E, no teatro da mais, mente, confie né? nos seus instintos. Teatro da mente. É. No mais, confie nos seus instintos. E jogue sem dados com frequência. A prática leva à perfeição. Use ao seu favor o segundo maior da humanidade, a imaginação. Legal. Qual que é o primeiro? Alô? Oi? Qual que é o primeiro? O primeiro eu esqueci, eu só sei que eu sou o segundo. Sensacional. Mas o segundo, Mas tá ótimo. Aqui, brigadaço. Então vou eu repetir sei da aqui, ó. imaginação. Muito bom. Se você curtiu, sensacional, tô rindo. Se você curtiu, deixe seu like, comente e vamos lá no grupo da FKR trocar XP, que vai ser um prazer. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.